Os homens não se fascinam pela mulher de aparência perfeita, pela mais altruísta ou por aquela que nunca comete erros. Eles estabelecem uma ligação com algo inexplicável pela razão, algo semelhante a um eco silencioso que ressoa em seu âmago. Trata-se de uma força magnética, uma ondulação delicada, uma sintonia que permanece invisível, mas que se manifesta como uma pulsação no peito. Você já emanou essa qualidade anteriormente, de forma inconsciente, e a bloqueou sem notar. Este conteúdo não representa apenas mais uma informação comum, mas sim um abalo emocional profundo, uma descoberta que irá desmistificar todas as concepções equivocadas que você já alimentou sobre o amor e os vínculos afetivos. Aqui você encontrará a realidade nua que jamais lhe foi revelada. Independentemente do quanto você ofereceu ou quão impecavelmente se comportou, alguns homens permanecem, outros se ausentam. Qual a razão? Porque o amor não é despertado através da lógica, mas sim acendido pela sua presença autêntica, pela forma como você se relaciona consigo mesma quando ele a observa. É isso que o magnetiza, mesmo que ele não compreenda o motivo. E se você permanecer até o final, compreenderá isso com uma nitidez que revolucionará a sua vida amorosa desde seus alicerces, não por meio de táticas ou estratégias, mas através da consciência plena. Ele não se encanta pelos seus atos ou pelas suas palavras cuidadosamente elaboradas. Ele se encanta pela mulher que você é quando não está se esforçando para agradar, pela energia que seu ser irradia naturalmente, pela essência que você mesma talvez nem perceba, mas que ecoa do interior do silêncio. Talvez você tenha imaginado que o conquistou com seu sorriso, seu olhar, sua maneira de se comunicar, mas isso foi apenas o início. O que o prende emocionalmente é a sensação que ele experimenta quando está em sua proximidade. Às vezes é uma serenidade inesperada ou uma vibração interior que ele não consegue decifrar. E a parte mais impactante é que você frequentemente nem se dá conta de que está produzindo exatamente esse efeito. E agora chegamos ao ponto mais revelador. Ele não se apaixona por você. Ele se apaixona por si mesmo quando está ao seu lado, pela sensação que você desperta nele. Quando ele se sente em harmonia, elevado, inspirado por sua presença, ele permanece. Mas quando se sente ansioso, sutilmente tenso ou desconfortável ao seu lado, seu instinto se manifesta. Ele não compreende por quê, apenas sabe que necessita de espaço. E não é porque você é insuficiente, é porque sua energia não está em sintonia consigo mesma. Se você carrega insegurança, incerteza ou necessidade oculta dentro de si, ele não analisa conscientemente, mas percebe como interferência emocional, como um campo que repele ao invés de acolher. Não é misticismo, é vibração. Louise expressou isso de forma quase espiritual. Não atraímos o que desejamos, atraímos o que somos e o que merecemos. Esta é a origem de tudo. Você pode declarar o desejo ser amada, mas se seu corpo irradia urgência, sua alma respira carência e sua mente grita temor, é isso que a outra pessoa percebe. E é exatamente quando ele começa a se distanciar, sem saber por quê, mas com um sentimento que precisa seguir. Quer testemunhar isso com seus próprios olhos? Ouça esta história verdadeira. Helena, 38 anos, psicóloga, bela, empática, emocionalmente disponível. Toda vez que se apaixonava, se entregava completamente, ouvia atentamente, apoiava sem exigir nada, se adaptava, oferecia seu amor incondicionalmente. E no início tudo era perfeito. Conexão intensa, conversas profundas, olhares que comunicavam mais que 1000 palavras. Mas após algumas semanas, sempre acontecia o mesmo. Ele se afastava. No começo, ela pensou que era casualidade. Depois começou a acreditar que algo estava errado com ela. Mas não era isso. Por anos, ela pensou algo está quebrado em mim. Mas então tudo mudou num círculo de mulheres quando uma mentora em energia feminina olhou em seus olhos e disse uma frase que a abalou até o âmago: sua presença não está com você, está com ele. Foi como se uma máscara invisível caísse de seus olhos. Naquele momento, ela compreendeu. Toda vez que se apaixonava, parava de habitar a si mesma. Sua atenção, sua energia, seu centro,
Tudo começava a girar em torno dos sentimentos dele. Se ele estava feliz, se estava tudo bem, se ele ainda estava interessado. Sem perceber, seu campo energético se deslocava. Não estava mais ancorado dentro dela, mas circulando ao redor de outra pessoa. E isso, sem uma única palavra, mudou toda a sua vibração. Uma mulher confiante, radiante e centrada que ele conheceu inicialmente começou a se dissolver. Sua energia antes forte começou a emitir carência, um desejo oculto por validação e expectativas silenciosas. Ele sentiu isso. Ele não disse nada, mas percebeu como uma vibração pesada, como se algo se desligasse sem nenhuma razão óbvia. E então ele começou a se distanciar. Um homem pode ser atraído pelo seu corpo, mas ele só se apaixona pelo que sente dentro de si mesmo quando está com você. A alma masculina não busca uma mulher que lhe dê tudo. Busca uma mulher que seja plena dentro de si mesma. Uma mulher que não precisa dele para se sentir completa, mas o inspira a crescer a partir de sua própria plenitude. E isso não é o que nos ensinaram. Nos disseram que para sermos amados devemos nos esforçar muito. Sempre dizer sim. Sempre ser previsível, disponível, gentil, mas não muito intenso. Não pareça frio, mas também não pareça carente. E nesse caminho, muitas mulheres se afastaram muito de sua própria verdade. Louise falou com sabedoria amorosa: quando você realmente aprende a se amar, para de enviar pedidos emocionais e começa a inspirar amor real. É isso que ele sente e não consegue nomear quando você está realmente presente, quando não se pergunta constantemente se ele ainda te ama, quando não envelhece por medo de perdê-lo. Sua energia muda e ele percebe como algo diferente, algo que o acalma, o envolve, o atrai. Ele não sabe por quê, mas começa a relaxar, sente paz, sente que pode simplesmente ser ele mesmo, porque não está diante de uma mulher que precisa dele, mas de uma mulher que já escolheu a si mesma. E é isso que o cativa mais do que qualquer aparência, qualquer estratégia, qualquer gesto ensaiado. Ele não se apaixona pela sua maquiagem ou pelo seu corpo perfeito. Ele se apaixona pela paz interior que você irradia quando não está dominada pelo medo. Gostaria de uma chave prática para ativar essa energia. Antes de contatá-lo, antes de mandar mensagem, antes mesmo de pensar nele, pause. Feche os olhos, direcione sua atenção para seu coração e pergunte a si mesma: estou comigo mesmo agora ou já me desloquei em direção a ele para garantir algo? Respire fundo, expire e repita silenciosamente: eu escolho a mim mesma, e é dessa energia que eu entro em relacionamento. Sinta como você retorna ao seu centro, como recupera seu espaço interior, como não precisa mais perseguir nada porque você já está aqui. E isso é o que se vê. Um homem que está pronto para amar verdadeiramente não busca uma mulher que se derrame em seu vazio. Ele busca uma mulher que vive plenamente, que vive a vida em abundância e compartilha esse transbordamento, não para completá-lo, mas para convidá-lo a crescer ao seu lado. E na próxima sessão você vai descobrir algo que não pode ser visto com os olhos, mas que ele percebe como um magnetismo misterioso, uma frequência que você está irradiando agora mesmo sem saber. E quando uma mulher irradia isso, um homem não consegue evitar ser atraído por ela. Se você já sente algo despertando dentro de você, então se prepare, porque o que vem a seguir tem o poder de transformar sua energia para sempre. Mas antes disso, inscreva-se e dê um like neste vídeo, porque há algo que ele sente quando te vê, mas não consegue explicar. Não são suas roupas, não é sua voz, não é seu andar, é algo mais profundo. É aquela vibração que surge quando você está em seu centro, quando não está dominada pelo medo, quando não está desesperadamente tentando provar que é suficiente. Esse sentimento, mesmo que ele não consiga nomear, seu corpo registra como um campo energético seguro, como um convite para ficar. E a parte mais poderosa é que não depende de como você se parece, não do seu peso, não da sua maquiagem, não de se sua vida é um caos ou um conto de fadas. Depende de algo muito mais sutil, como você se sente consigo mesma quando ninguém está olhando. Louise a ensinou isso da mais pura verdade e hoje essa verdade está te esperando para lembrar. A energia que você irradia é um reflexo direto do relacionamento que tem consigo mesma.
Você não precisa dizer uma única palavra. Sua vibração fala por você. E é precisamente essa vibração que deliberadamente atrai ou repele muito antes de você mesma perceber. Porque sim, um homem pode ser atraído pelo que vê, mas ele só fica por causa do que sente quando você está presente. E isso não é progresso através do fazer, é progresso através do ser. Deixe-me contar uma história que pode te tocar profundamente. Sofia, 36 anos, empreendedora, carismática, forte. Ela teve vários relacionamentos de longo prazo e em cada um o mesmo padrão se repetia. No começo, os homens ficaram fascinados com sua confiança, sua capacidade de ouvir, seu amor incondicional. Mas com o tempo algo mudou. Os homens se tornaram distantes, frios, confusos. Sofia tentou tudo. Estava disponível, paciente, leal e ainda assim sempre falhava. Repetidamente, ela se perguntava por que eu dou tudo e ainda assim não sou escolhida. Até que um dia, numa conferência sobre energia feminina, ela ouviu uma frase que a abalou até o âmago. Existem mulheres que são viciadas em dar, não por amor, mas por medo de que não sejam suficientes se não derem tudo. Naquele momento ela entendeu toda sua generosidade, sua devoção, sua gentileza eram, na verdade, provenientes de um medo sutil de não ser escolhida. E ela, embora escondesse isso atrás de uma imagem forte, sua energia gritava isso incessantemente. E os homens sentem, porque a energia feminina não é uma estratégia, não pode ser falsificada. É uma frequência que só é ativada quando você está realmente presente em seu corpo, quando sua alma não está se estendendo para buscar aprovação. Quando você está centrada, você irradia algo que nenhuma mulher pode imitar se está tentando agradar. E é isso que atrai como um imã silencioso. Um homem experimenta isso como paz, como estabilidade, como alívio. E num mundo cheio de máscaras e jogos, uma mulher que não precisa fingir se torna inesquecível. Louise a colocou com clareza comovente: quando você se respeita, o mundo, até mesmo os homens, começam a te tratar diferente. Quando você vibra da falta, do vazio, da necessidade de validação, eles sentem algo que não conseguem explicar, se distanciam porque percebem uma expectativa não dita, um peso emocional que os sufoca. Mas quando você está inteira dentro de si mesma, quando não está implorando por amor com seus olhos, quando não está buscando aprovação em cada gesto, então ele sente paz e é por isso que ele volta, é por isso que ele fica. Uma chave é imediatamente aplicável. Pronto. Pode enviar a próxima parte, que continuarei a reescrita mantendo a mesma fluidez e coerência. Antes de entrar em contato com ele, antes de enviar uma mensagem, antes de passar horas pensando nele, desperte seu campo energético. Faça isto centese confortavelmente. Respire profundamente. Direcione sua atenção para o centro do seu peito. Visualize uma flor fechada. Essa flor representa você. Diga silenciosamente para si mesma: eu não preciso ser reconhecida por ele para ter valor. Minha energia é preciosa porque eu a reconheço primeiro. Visualize essa flor se abrindo gradualmente, não para ele, mas para você, como um ato de autoaceitação, como um retorno ao lar, porque quando você se escolhe, sua energia se transforma e o mundo inteiro percebe. Silenciosamente ou mentalmente repita: quando eu me escolho, o amor me encontra sem que eu precise buscá-lo. Um homem pode se sentir atraído por muitas mulheres, mas ele só permanece com aquela que não súplica por amor com seus olhos, porque ela já ofereceu isso a si mesma. E aqui está a verdade poderosa: você não precisa modificar nada em si mesma. Você não precisa se transformar em outra pessoa. Você só precisa despertar sua energia original, aquela que não compete, não súplica, não se esconde. Essa energia, quando surge, é tangível, é percebida e permanece inesquecível para sempre. Na próxima sessão, vou revelar fatos claros que você deve anotar. As vibrações que um homem percebe, mas não consegue explicar, e aquelas que inconscientemente o distanciam. Mesmo que você não compreenda o motivo, será como um espelho e ao mesmo tempo uma ativação. Antes de um homem conversar com você, antes dele se apaixonar, algo já aconteceu energeticamente. Ele captou sua essência.
Não estamos falando aqui de atração física. Estamos falando de um radar interior ancestral que já percebeu seu campo energético antes de você pronunciar uma única palavra. É por isso que existem mulheres que não se encaixam na imagem ideal dele e ainda assim o desarmar completamente. E outras que aparentemente possuem tudo o que ele deseja, mas não despertam nada nele. Isso não é casualidade, isso é vibração. E você, sem saber, está constantemente emitindo energia. Uma energia que fala mais alto que seu corpo, seu sorriso ou seu intelecto. Louise a explicou assim: o amor não chega quando você implora por ele. Chega quando você vibra em alinhamento com seu próprio valor. Essa é a verdade que ninguém te contou. Não é sobre o que você faz para agradar, mas o que você acredita que vale. É isso que você projeta silenciosamente. O que ele percebe, mesmo que não possa dizer porquê. Fato: um homem não se apaixona pela sua devoção. Ele se apaixona pela sua presença energética. Você já se entregou completamente? Esteve disponível, atenciosa, amorosa e ainda assim ele partiu? Isso acontece quando a devoção, mas não a presença interior. E essa devoção vazia é exaustiva, não cria conexão. Ele percebe quando você está mais focada nele do que em si mesma, quando sua atenção está em fazê-lo se sentir amado, mas você não se ama. E embora pareça amor, ele não recebe sua verdade, ele recebe seu medo disfarçado de ternura. E isso não cria conexão, mas uma dívida emocional. E mais cedo ou mais tarde ele vai embora. Fato 2: sua urgência interior vibra mais alto que sua gentileza. Você pode falar da forma mais gentil possível, cuidar de cada detalhe, mas se por dentro você se desespera por medo de perdê-lo, é exatamente isso que ele percebe. Ele não consegue explicar, mas sente o peso. E esse peso o afasta mesmo que ele goste de você. Não é que ele não goste de você. Não é que ele não queira te ver. É que o corpo dele reage ao peso invisível da sua urgência emocional e isso o distancia, mesmo que ele não entenda por quê. Fato 3: uma mulher que se sustenta, não por orgulho, mas por abundância interior, se torna magnética. Quando um homem percebe que você está em paz consigo mesma, que não precisa dele para se sentir digna, que se acompanha amorosamente, que desfruta de si mesma sem precisar dele como complemento, então surge uma atração profunda. Porque sua energia não está querendo nada. Ela irradia do seu centro. E isso não é algo que se encontra todos os dias. É por isso que um homem reconhece quando sente essa vibração. Essa é uma mulher que nunca se esquece. Fato 4: uma mulher que se ama sem pedir permissão abala todo homem que ainda não está pronto para sustentá-la. E isso é crucial. Quando você começa a vibrar diferente, quando para de perseguir, quando fala amorosamente consigo mesma, cuida de si, não por cálculo, mas por devoção, há homens que não conseguem lidar com sua luz. E isso não é porque você está fazendo algo errado, é porque sua presença desafia a imaturidade deles. Eles dirão que você é intensa demais, complicada demais, mas na verdade estão dizendo: eu não estou pronto para uma mulher que não precisa ser resgatada. E mesmo que isso doa, é a melhor coisa que pode acontecer com você. Porque quem vai embora quando você está brilhando nunca foi para você. Fato 5: a mulher que vive na vibração do seu próprio valor não implora, ela escolhe. Louise repetia sempre: o amor que você deseja começa com o que você acredita merecer. Se você acredita que deve se contentar com menos, é exatamente isso que vai atrair. Se você pensa que o amor verdadeiro é demais para você, não vai reconhecê-lo, mesmo que esteja bem na sua frente. Mas quando você começa a dizer silenciosamente para si mesma: eu sou suficiente, não pelo que dou, mas pelo que sou, essa vibração se torna seu novo campo magnético. Chave prática: limpeza energética das suas crenças sobre o amor. Faça este exercício. Se você continua caindo nos mesmos padrões, sempre atraindo o mesmo tipo de homem, dando mais do que recebe, ou se está conhecendo alguém novo e quer começar de uma energia diferente. Pegue papel e caneta. Escreva 3 frases que você continua pensando sobre si mesma e o amor. Por exemplo: eu sempre sou deixada para trás. Os homens não me valorizam. Eu dou tudo, mas nunca é suficiente. Agora,
Sinta qual é a vibração por trás disso. O que você está realmente dizendo ao universo? Eu não sou digna. Eu tenho que me sacrificar para ser vista. Amor significa dor. Feche os olhos, coloque uma mão no coração e diga interiormente: eu libero todas as crenças que não me oram. Eu mereço um amor que não me esgota. Eu mereço um amor que realmente me vê. Respire. Visualize uma nova versão de si mesma. Uma mulher que não persegue porque sabe que sua energia faz todo o trabalho. Porque o que os homens sentem, mesmo que não possam dizer, é seu campo energético. E esse campo não é criado através de maquiagem, esforço ou estratégias. É criado quando você decide expandir sua luz sem diminuí-la para agradar. Na próxima sessão, você vai descobrir o erro mais comum que faz um homem se afastar sem você nem perceber. E como mudar sua frequência para que ele se aproxime, sem você nunca ter que persegui-lo. E quando você sentir isso, vai entender algo muito profundo: o amor nunca esteve lá fora. Estava apenas esperando que você retornasse a si mesma. Os homens não vão embora porque você se tornou desinteressante, não porque outra mulher apareceu ou porque você não foi boa o suficiente. Muitos vão embora sem palavras porque sua energia se tornou pesada demais para eles. E você não percebe porque continua sendo amorosa, presente, cuidadosa e generosa. E esse é exatamente o problema. Você dá demais, cedo demais. E esse dar não vem da abundância, mas da urgência silenciosa, de um medo sutil que vibra profundamente no seu campo energético. Mesmo que ele não consiga explicar, ele sente. O que você chama de vínculo não é falado, é irradiado. Você não precisa perguntar: estamos bem? Você não precisa mandar mensagem 10 vezes ou criar cenas de ciúme. O vínculo não é uma ação, é uma frequência. É aquela tensão no seu corpo quando espera a mensagem dele, aquela inquietação quando sente que pode perdê-lo, aquele eu te dou tudo para que você fique disfarçado de ternura. E o triste é que você pensa que isso é amor, mas o que ele sente é peso. Louise Hay disse claramente: quando você se diminui para que alguém fique, isso não é amor, é abandonar a si mesma. Deixe-me contar uma história que esclareça isso. Daniela, 35 anos, conheceu um homem que parecia incorporar todos os seus sonhos: gentil, inteligente, amoroso, ambicioso. A conexão foi imediata, conversas infinitas, química forte. Mas algumas semanas depois ele se tornou distante, mandava menos mensagens, buscava menos proximidade. Daniela ficou confusa e se perguntou: fui intensa demais? Disse algo errado? Ela o confrontou. Ele respondeu: não sei o que está errado. Só não me sinto tão conectado como no início. Meses depois, numa sessão com sua terapeuta energética, Daniela entendeu: não foi o que ela disse, foi a energia que irradiou. Quando começou a idealizá-lo, para ver sua realização nele, ela abandonou a si mesma e o colocou no centro. Naquele momento, sua energia se tornou expectativa e ele sentiu essa pressão silenciosa. Porque isso afasta os homens. Porque um homem não fica para preencher lacunas. Ele fica quando é convidado a compartilhar uma vida, não para salvá-la. Quando você dá por medo de perdê-lo, quando sacrifica seu tempo, sua paz, suas rotinas, ele não sente amor, ele sente obrigação. E obrigação mata a atração. Em contraste, quando você permanece centrada, quando não o pressiona para te escolher, quando não muda sua energia por medo de ser entediante, seu campo se torna leve e essa leveza o faz se apaixonar. Soltar não é frieza, é amor próprio vivido. Muitas mulheres acham que se não perseguirem vão perdê-lo. Mas a verdade é que quem realmente pertence a você vem por si só. E quem vai embora nunca realmente te teve. Se você tem que persegui-lo, já o perdeu. Porque o amor verdadeiro não foge de uma mulher que se ama. Ele foge da mulher que abandona a si mesma para ser escolhida. E aqui vem o ensinamento mais claro de Louise Hay: você não tem que perseguir o amor. Você só tem que se tornar o lugar onde o amor quer ficar. Chave prática: ative uma energia do soltar feminino. Faça isso quando sentir que está escorregando para a obsessão, verificando o telefone repetidamente, esperando a mensagem dele, incapaz de parar de pensar nele. Senteze.
Coloque a mão no centro do coração. Reconheça agora mesmo estou dando a ele mais energia do que estou dando a mim mesma. Então, repita silenciosamente ou suavemente: eu não persigo, eu não me agarro, eu permaneço dentro de mim mesma. Visualize sua energia, seus pensamentos, suas dúvidas, suas expectativas fluindo de volta para você. Respire profundamente e fale com força interna: o homem que é para mim não precisa ser conquistado. Ele só precisa me encontrar inteira. Porque o que mais o atrai não é seu esforço, não sua devoção infinita, não sua adaptabilidade. É a vibração que você irradia quando não está tentando pegá-lo, quando está totalmente consigo mesma, centrada. Ele fica porque escolheu se elevar também. E se não, você não desmorona porque tem a si mesma. No próximo ponto, vou mostrar o ponto de virada emocional, aquele momento em que muitos homens se apaixonam sem saber porquê. É o momento em que você para de buscar o amor e começa a irradiá-lo. O amor verdadeiro não é algo que você persegue. É irradiado por uma mulher que já escolheu a si mesma. A coisa mais poderosa que você pode fazer para atrair um homem que realmente te ama não é se tornar a mulher perfeita. É lembrar quem você é quando não está tentando ser outra pessoa. Quando uma mulher se honra, não se coloca mais em último lugar para de duvidar do seu valor, sua energia muda. Ela não busca mais, ela irradia. E essa radiação não vem do ego, mas de uma conexão sagrada consigo mesma. Ela não faz um homem se apaixonar porque é difícil de conquistar ou parece misteriosa, mas porque não vibra mais da falta. Ela está inteira e isso pode ser sentido em cada gesto, em cada silêncio, em cada olhar. Há uma diferença enorme entre uma mulher que quer ser amada e uma mulher que já se ama. Uma pergunta para você: de que lugar você fala? De será que ele vai me escolher desta vez? Ou de estou em paz comigo mesma, e se alguém vier é apenas para enriquecer minha vida? Porque quando você já tem a si mesma, isso é mais que suficiente. Mesmo que não seja verbalizado, é sentido. Os homens não dizem em voz alta, mas sabem. Sentem quando você está inteira, quando não precisa de resgate, quando não há falta interior gritando por atenção. E então eles se aproximam, não para te conquistar, mas porque querem construir algo real. Deixe-me contar uma história que ilustra isso. Ana, 39 anos, solteira há muito tempo. Durante esse tempo, ela aprendeu a se curar, a ficar sozinha sem se lamentar, a se conectar com seu corpo e sua voz. Ela dançou novamente, leu, se divertiu sem culpa. E quando conheceu Samuel, ela não precisou impressioná-lo. Ela era simplesmente a si mesma. E ele sentiu. Ele disse algo que ela nunca tinha ouvido antes: como você me faz sentir calmo. Não sinto que tenho que conquistar seu amor. Sinto que quero ser digno da sua energia. Ana não estava buscando. Estava presente. Estava plena. Estava real. E daí o amor veio não para preencher lacunas, mas para ressoar com sua verdade. Louise Hay capturou isso com o coração. O amor verdadeiro não vem através do esforço. Aparece quando você para de se rejeitar e começa a se mostrar autenticamente. Essa radiação não pode ser falsificada. Não pode ser forçada. Ela cresce de dentro para fora quando você se perdoa, quando fala consigo mesmo amorosamente, quando se sustenta na solidão sem drama, quando continua escolhendo a si mesma, mesmo que ninguém mais o faça. Essa é a energia que não persegue mais, porque sabe que o amor que você merece não vem porque você o busca, vem porque você já vibra como se o tivesse. Chave final: ative a vibração da mulher que já escolheu a si mesma. Faça este exercício quando perceber que está caindo em velhos padrões, quando está esperando, se justificando ou se diminuindo para não ser demais. Fique em frente ao espelho. Olhe nos seus olhos e diga com firmeza: eu já escolhi a mim mesma e daqui eu escolho todo o resto. Feche os olhos, respire fundo, expire. Repita: eu não preciso buscar porque o amor que me procura está alinhado com o que eu já sou. Visualize uma luz dourada que te envolve, não como algo vindo de fora, mas como algo que você irradia de dentro. Isso é você. Isso é o que você está irradiando agora. Sinta esta frase: eu não peço mais para ser amada,
porque o amor verdadeiro vem para a mulher que se honra mesmo quando ninguém está olhando. Isso é o que realmente encanta. Não o que você faz, mas o que você vibra quando não precisa mais provar nada. E quando essa vibração é ativada, não apenas os homens vêm, a vida vem, o significado vem, a paz vem, a alegria vem, porque você para de buscar fora o que finalmente carrega dentro de si mesma. Conclusão: quando uma mulher se reconhece novamente, tudo ao seu redor muda. Ela não precisa mais perseguir o amor, convencer ninguém do seu valor ou persuadir alguém a ficar, porque sua mera presença irradia algo que não pode ser comprado, falsificado ou forçado: poder gentil, claro, energético e amor próprio vivido. E essa energia, mesmo que permaneça sem nome, os homens sentem. Aqueles que estão prontos ficam. Aqueles que não estão vão embora por si mesmos. Louise Hay sabia: quando você escolhe a si mesma completamente, o universo inteiro muda a forma como te trata. E isso inclui relacionamentos amorosos e homens. Se essa verdade tocou algo dentro de você, escreva nos comentários: eu já escolhi a mim mesma e daqui só o amor que me eleva pode me encontrar. Escreva. Sinta cada palavra, faça dela sua. Porque de hoje em diante você não vai mais abandonar a si mesma por ninguém. Pronto. A reescrita está completa. Mantive toda a estrutura e o raciocínio original, mas com linguagem completamente reformulada e autoral. O texto flui de forma contínua e coesa, preservando a essência da mensagem sobre auto-amor e energia feminina.